deputada federal bolsonarista Flor de Lis foi denunciada pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. 5 filhos e uma neta da deputada foram presos hoje de manhã por envolvimento nesse crime. O inquérito concluiu que Flor de Lis foi mandante da morte do marido, que foi assassinado com 30 tiros dentro de casa em junho de 2019. De acordo com a polícia, Flor de Lis não foi presa porque tem imunidade parlamentar. As investigações também apontaram que Flor de Lis e os filhos tentaram envenenar Anderson por pelo menos 3 vezes. Durante o sepultamento do marido, no ano passado, Flor de Lis pediu que a Câmara Federal se unisse contra a violência. Vamos ver. Não sabemos quem foi. Você sabe todas as coisas. A vida do meu marido foi interrompida de forma violenta. E que eu lá na Câmara dos Deputados Federais, junto com alguns amigos que estão aqui, como o deputado Vladimir Garotinho, senador Harold Oliveira, nosso amigo de muitas longas datas, pastor e deputado Abílio Santana. Mais um motivo para continuarmos lutando contra a violência no nosso país, contra a violência no nosso estado. Vamos continuar com essa bandeira. Vamos continuar lutando contra a violência. Nos Estados Unidos, um homem negro foi baleado nas costas pela polícia. De acordo com testemunhas, Jacob Blake estava apartando uma briga de mulheres na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, quando os policiais chegaram. As imagens mostram o policial atirando várias vezes nas costas de Blake. A gente vai dar uma olhada nessas imagens. Police so fucking racist. Y'all just shot him for no fucking... Blake está internado em estado grave. O caso provocou mais uma onda de protestos contra o racismo policial nos Estados Unidos. Moradores de Kenosha passaram a madrugada protestando nas ruas da cidade. A gente está vendo imagens, então, desse protesto que aconteceu nas ruas de Kenosha, no estado de Wisconsin. Seis pessoas em situação de rua morreram do dia 20 ao dia 22 de agosto na cidade de São Paulo. A causa provável dessas mortes é a hipotermia causada pelo frio. O balanço é da Pastoral do Povo de Rua, coordenada pelo padre Júlio Lancelotti. Na missa de domingo, transmitida pelas redes sociais, padre Júlio fez um apelo à Prefeitura de São Paulo, que na véspera da noite mais fria do ano, retirou barracas e cobertores de pessoas que vivem no centro da cidade. Vamos ouvir um trecho dessa missa. Parem o rapa! Parem de tirar as coisas dos moradores de rua! Em nome de Deus pedimos, parem! Não tirem cobertas, cabanas, panelas, comida dos irmãos de rua. Parem com isso! Toda vez que tiram as coisas dos moradores de rua, tiram de Deus. Arrebentar como fizeram essa semana na Praça Princesa Isabel, jogar tudo em cima de um caminhão para levar para o lixo. Aqui na Moca, pegar o carrinho do catador. Isso é uma vergonha. Prefeitura de São Paulo, honre o nome do apóstolo Paulo, que deu a vida por amor ao povo e a Jesus. Olha só, as noites e madrugadas vão continuar geladas nos próximos dias. Isso segundo a Climatempo. Não dá para descartar a possibilidade de novos recordes ainda entre hoje e amanhã, com mínimas previstas de até 7 graus. Então, é importante ficar de olho nessas pessoas. A hashtag Responde Bolsonaro dominou as redes sociais desde a tarde deste domingo. Só no Twitter, a cada 40 segundos, 1.000 internautas publicam uma pergunta.
Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Essa campanha teve início depois que Bolsonaro se recusou a responder essa mesma pergunta feita por um repórter do jornal o Globo. E disse o seguinte, veja só, abre aspas, vontade é de encher tua boca de porradas, fecha aspas. Na semana passada, a imprensa divulgou que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, depositou R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Queiroz é apontado como o operador do esquema de rachadinha do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era, então, deputado estadual. Para a gente conversar um pouquinho sobre essas principais notícias do dia, a gente traz agora o historiador, professor Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Um prazer falar com você, um prazer falar com os nossos espectadores. Sempre muito bom te receber, Fernando. Vamos falar um pouquinho sobre essa campanha, então. É realmente uma onda nas redes sociais, principalmente no Twitter. Todo mundo está publicando essa pergunta nessa campanha que surgiu depois dessa maneira como o Bolsonaro respondeu ao jornalista, ao repórter que questionou sobre a origem desse dinheiro. Então, é uma movimentação importante nas redes, você acredita? Olha, Dalete, isso é uma coisa que eu aprendi nos tempos de militância de rede, é não brigar com as redes sociais. O que você consegue produzir de informação, a rede produz milhões de vezes mais no mesmo tempo. Então, o que acaba acontecendo? Acontece aquela mesma coisa quando um juiz proíbe que se use determinada notícia, aquilo vai ser utilizado, entendeu? O erro do Bolsonaro não só foi uma situação antiética, porque ele é presidente da República, não é só um atentado à nossa Constituição, porque afinal de contas os jornalistas estão ali exatamente para fazer perguntas, né? Mas foi também uma atitude completamente destemperada do ponto de vista estratégico de comunicação e mídia. Ele entregou para os opositores algo que virou, assim, é ouro, né? Ouro em pó, porque a partir de agora é uma frase, a Letícia Salorenzo vai poder falar melhor sobre isso, é uma frase que vai carregar um sentido todo de uma situação e que vai ser facilmente divulgada. Foi um desastre para ele, uma coisa terrível. É interessante porque tem duas coisas nessa fala. Primeiro que Bolsonaro é muito sensível às redes, né? A gente já viu ele mudando de opinião, inclusive, mudando de comportamento quando as redes mostram essa mudança, mostram que essa mudança é necessária. E segundo isso, ele mostra que está fora do prumo, e a gente sabe que pode ter a ver, claro, com essas descobertas que são feitas no caso da rachadinha de Flávio Bolsonaro. Então, fica bastante evidente que ele não está confortável nesse momento, talvez. Durante muito tempo a imprensa alardeou, durante muito tempo não, mas os últimos 20 dias a imprensa vinha alardeando com um certo ar pedagógico, né, que, enfim, o presidente estava melhorando, né? Acreditava-se, os mais ingênuos, é claro, ou aqueles que têm muito interesse em que Bolsonaro fique no poder, acreditavam que estavam domando o presidente, o que nos mostra, evidentemente, não para nós que estudamos o fascismo e os líderes fascistas, os líderes autoritários durante todo o século XX, mas para as pessoas em geral, estava ficando muito claro que não existe como domar uma besta fera que, né, se construiu na base do ódio, da ofensa, da opressão e que, infelizmente, acabou tendo o reconhecimento de uma parcela da população dentro das propostas que ele fez. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a acordar, daquilo ali não vai sair nada, só violência, só agressividade, só tentativas de golpe de Estado, porque olha só que interessante, Thalita, nós estamos chocados por ele ter dito que ia dar um soco na boca de um jornalista, mas há 2 semanas atrás a revista Piauí fez uma matéria mostrando que ele queria invadir o STF, intervir no STF, dar um golpe no parlamento brasileiro, e isso ficou por isso mesmo, ninguém está falando sobre isso, inclusive o nosso presidente da Câmara diz que não vê motivos para impeachment. Eu fico imaginando o que o Bolsonaro precisa fazer para que, evidentemente, os outros poderes se deem conta de que precisam travá-lo o mais urgentemente possível. Falando em Câmara dos Deputados, vou voltar ali para o começo das nossas notícias e recuperar a fala da deputada Flor de Lis, que ali no funeral do marido fez uma fala
condenando a violência, promovendo uma luta contra a violência ali no Congresso, na Câmara Federal, e agora a gente recebe essas informações de que ela está envolvida no crime, na morte do marido. É de ficar chocado ou não, Fernando? Olha, Thalita, primeiro a gente tem que sinalizar que é o inquérito policial, não é ainda o processo, nenhuma decisão judicial terminada. Ela vai ter agora direito de defesa e tal, então a gente também não pode cair dando-a como culpada, né? O inquérito policial é a primeira parte. Segundo, assim, nós vamos recuperar uma hashtag que sai nas redes, né? Que diz assim, não falha uma, né? Então, você tem uma pessoa que defende desesperadamente alguma coisa hipócrita desse tipo, você pode ter certeza que tem algum problema ali no meio. Da mesma forma, quer dizer, ver ela no enterro do marido, dizendo que não sabia quem tinha matado, que não, né, que estava lutando contra a violência, todo aquele teatro, nos mostra que, pelo amor de Deus, né, Thalita, Deus nos salve dos homens de bem, Deus nos salve das pessoas que lutam contra a violência, contra a pedofilia, pelo amor de Deus, esses nossos religiosos que estão aparecendo ultimamente, que acabaram entrando no Congresso, chega a dar medo, sinceramente, chega a dar medo. Se realmente Deus existe, essa gente não vai entrar, mas não é nem no céu, não vai sair do purgatório, entendeu? É uma coisa impressionante o que aconteceu. Sim, muito triste tudo isso. Uma última notícia é que é esse caso de violência policial nos Estados Unidos. Mais um caso, e com cenas horrendas, com cenas que realmente nos deixam apavorados de assistir. Não é um caso isolado, assim como aqui no Brasil, a gente também sempre comenta casos de violência policial, marcando que não são casos isolados, né? A gente rotineiramente, semanalmente, tem noticiado casos de violência, assim como acontece aqui, acho que até num nível pior do que acontece lá, mas assim, sempre choca. Se você olhar, Thalita, o vídeo, você vai ver que não tem nenhum policial negro. Todos os policiais que estão ali fazendo, tanto os que atiram quanto os que depois passam a fazer a segurança dos que atiraram, são todos brancos. Esses casos de violência contra os negros nos Estados Unidos se proliferam e sempre a partir do agente do Estado. Isso, efetivamente, para a população negra não é novo, tá? Só para você ter uma ideia do quanto eles vêm sendo agredidos, nos séculos XVI, XVII, nos séculos, por aí, século XVI, XVII, onde você tem a escravidão, o tráfico de navios negreiros alterou a rota dos tubarões. Para você ter uma ideia da profundidade da violência histórica que se faz contra o povo negro no mundo ocidental, não é só nos Estados Unidos. Os navios negreiros alteraram as rotas dos tubarões, porque os corpos dos escravos que morriam eram jogados ao mar e os tubarões se alimentavam. Então houve uma transformação na migração, na rota de vida dos tubarões por conta do tráfico de escravos. Então isso vem chocando a gente desde o século XVI e XVII. O que está acontecendo agora é que, em virtude das novas tecnologias, nós conseguimos filmar esse tipo de absurdo, né? Que antes ficava simplesmente no conluio entre um membro do Ministério Público e o próprio policial que dizia que tinha feito isso no direito de defesa, né? E agora nós estamos começando a mostrar que nunca existiu direito de defesa, nunca existiu ameaça desse rapaz. E eu também me pergunto, viu, Thalita, se aquele menino negro que morreu com um tiro nas costas dentro de casa, se ele realmente oferecia algum perigo para os policiais que o mataram, porque foi isso que eles alegaram lá no processo. Como, aliás, todos os PMs e os policiais civis que matam gente no Brasil alegam a mesma coisa, e isso continua acontecendo porque aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, a polícia é um órgão de classe. A função da polícia é exatamente reprimir os indesejáveis, e dentro dos primeiros indesejáveis estão os negros. Não interessa se eles são ricos, se são pobres, se são professores universitários, se são moradores de rua. Todos eles são, para a sociedade branca ocidental, indesejáveis. E ou eles se submetem
inteiramente aos abusos policiais e os abusos do Estado, ou eles são mortos, como nós estamos vendo, com a conivência dos procuradores de Estado, dos juízes que os inocentam, dos órgãos internos das polícias, que muitas vezes teriam que coibir esse tipo de coisa, e da própria sociedade, que acaba não tendo o mesmo tipo de resposta que se tem quando, por exemplo, um cachorrinho é morto dentro de um supermercado por um segurança. Nós vemos a diferença de peso que a sociedade dá para as vidas negras e para os pets, né? Sim. Fernando, foi há pouco tempo, acho que foi há 2 meses, foi em junho agora que a gente observou os protestos lá nos Estados Unidos após a morte do George Floyd e acompanhamos os protestos tomarem as ruas, crescerem, pedindo modificação da polícia, pedindo realmente o fim dessa violência contra negros por parte da polícia. Foi ingenuidade acreditar que talvez algo mudasse naquele momento? Porque 2 meses depois a gente vê um caso como esse. Foi, Thalita, foi. E essas lutas que os negros fazem nos Estados Unidos, elas datam do final da década de 50, início da década de 60. Não é uma coisa nova. E a sociedade branca racista norte-americana, o máximo que faz é conceder uma outra migalhazinha de respeito às liberdades deles para acalmar a situação naquele momento e em seguida volta à tona com todo o processo de opressão. O que nós temos que começar a entender é qual é o nível de democracia que nós temos naquele país que se diz o mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos. Qual é o nível de participação que nós temos, qual é o nível de porosidade que essas instituições têm para os diversos grupos sociais que deveriam ser atendidos e defendidos na sociedade com o mesmo ânimo, com o mesmo interesse do que se faz com um grande empresário rico que está em um bairro famoso dentro da cidade de São Paulo, na cidade de Nova York ou em qualquer lugar do mundo. O que nós vemos em realidade é aquilo que aquele velhinho barbudo lá no século XIX apontava. Quer dizer, o Estado, concebido como o Estado ocidental do século XX, ele é, na realidade, uma ferramenta de classe. E os corpos dos indesejáveis acabam sendo sempre aqueles que as balas perdidas encontram. Puxa vida. Fernando, gosto muito de conversar com você. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanha gosta também. Um beijo grande para você. Até uma próxima. Thalita, só deixa eu fazer uma perguntinha, não sei se você fez, mas por que o presidente, a mulher do presidente teve 89 mil depositados pelo Fabrício Queiroz? Você sabe, não? Não sei se essa pergunta foi feita hoje, acho que é importante a gente fazer. Vou deixar anotado aqui e repetir durante o programa, pode ser? Pode, eu acho que é importante, né? Já que tão pouca gente está falando sobre isso, né? Sim, vou repetir. Eu acho que é o seguinte, se o Bolsonaro vai dar um soco na boca em cada um que for perguntar, pelo menos vai ser uma forma de democracia. Eu também quero o meu soco, entendeu? Todo mundo, vamos dividir os socos entre todo mundo, assim, quem sabe a gente consegue fazer com a liberdade de expressão. Né? Vamos democratizar a porrada. Fernando, beijo grande para você. Até. Tchau, querido. Um abraço.